ida para Cordisburgo marca a entrada do Instituto Trem no sertão mineiro, tão descrito e falado nas obras de João Guimarães Rosa, filho ilustre da cidade. A viagem foi marcada por personagens especiais e, principalmente, o entendimento do que era o ser sertanejo. Cordisburgo significa cidade do coração e nossa locomotiva passou por lá para entender um pouco mais desse significado. No trem, a gente conta histórias sobre Minas e os mineiros. E aqui no podcast Nos Trilhos do Trem, vocês vão acompanhar um pouco mais dos bastidores das nossas expedições, curiosidades não contadas e, claro, muitos causos. Até porque a gente gosta de uma boa história, né? O mineiro adora um dedinho de prosa. E para conversar um pouco mais sobre Cordisburgo, a gente recebe como convidado o Fabrício Diniz, videomaker que participou dessa expedição. Bem-vindo, Fabrício. Olá, Bia. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa nossa jornada. E bora lá, bora conversar sobre. Fabrício, você já tinha ido para Cordisburgo alguma vez? Há muito tempo atrás. Acho que na época da escola ali, na excursão de escola. Mas assim, obviamente não lembrava, não recordava nada ali sobre a cidade. Até sobre a gruta mesmo, é algo assim que ficava um pouco naquela lembrança de infância, mas nada muito recente, assim. E agora, já como um adulto, quais foram suas impressões? Ah, velho, foi fantástico, assim, porque a gente tem alguns flashes de memória, assim, que a gruta era uma coisa grandiosa e tal, e voltar lá e ver que de fato reviver e confirmar aquilo, agora, obviamente, com outra percepção, com um pouquinho mais de noção de espaço, etc. Sim. É muito gostoso, assim, é algo legal, assim, de reviver, e convido a todo mundo a fazer isso também. E você falou da gruta, né? A nossa equipe foi guiada pelo Mário Lúcio de Oliveira, que é gerente do Monumento Natural Estadual Peter Lund, e pela Raquel Barbosa, que é gerente da Rota de Grutas Peter Lund. O Mário trabalha há 34 anos no local e conhece cada pedacinho ali. Os dois nos contaram um pouco sobre a relação de Peter Lund, que é considerado o pai da arqueologia, com o local. E em 1834 chega o Peter Lund, que faz a pesquisa científica. Então ele dedica todo um trabalho, até chegar aqui ele fazia um trabalho de botânica, então daqui para frente ele abandona a botânica e vai dedicar à paleontologia. Arqueologia e espeleologia, que nasceram aqui, essas ciências nasceram aqui em Maquiné, com a chegada do Lund. Então em tudo que você fala hoje, o Lund é um divisor de águas, né, nesse ponto aí. Todo mundo se refere aos trabalhos dele. E ele naquela época pesquisou muitas cavernas daqui até Lagoa Santa. A ação dele com Guimarães Rosa é que no seu salão, esse salão muito maravilhoso, mais claro, ele, quando entra no salão, ele admira o salão, fala para a equipe dele, aquela coisa toda, e ele descreve alguns trechos bacanas, falam que eles ficaram admirados, né, ajoelharam, persignados ali, e declamaram, milagre, Deus é grande, né? Aí o Peter Lund fala assim, quanto a mim, aliás, ele começa falando assim, jamais alguém saberia descrever tão engrenda morada para seres maravilhosos. Diante dessa notável gruta, sou forçado a confessar minha impotência. Jamais alguém saberia descrever tão engrenda morada. Não é que 100 anos depois, nasce em Cordisburgo uma pessoa que resolveu dar esse retorno para o Lund, essa fala, ele encarou essa resposta, e isso foi nada mais, nada menos que João Guimarães Rosa. Eu queria que você falasse, Fabrício, um pouco sobre como que foi gravar dentro da gruta, se teve alguma dificuldade ou alguma coisa que te surpreendeu, assim, tecnicamente falando. Nossa. Bom, sim, a gente teve algumas dificuldades ali, principalmente a questão de luz e como é um ambiente que você tem muitas coisas, muitos detalhes ali, muitas coisas muito delicadas, você tem que tomar cuidado ao tempo inteiro no onde você anda, né, para você não tropeçar, para não bater a cabeça, para não esbarrar, por exemplo, numa estalactite ou estalagmite. De muitos anos, exato, né? E a gente fica assim muito apreensivo. Mas em termos técnicos, o principal fator é a questão da luz, a ausência de luz, assim. É um ambiente assim muito escuro. E gravar isso, né, retratar isso de uma forma que quem está assistindo vai entender, foi algo desafiador, assim. Foi algo que a gente precisou rebolar um pouquinho.
E o que você entendeu que era importante de mostrar nas imagens, né? Você disse que já tinha ido à gruta quando mais novo. Você fez algum tipo de pesquisa, assim, de isso aqui eu gostaria de retratar? Ou você vai realmente aberto pro que a situação vai te mostrar? A gente tenta antecipar algumas coisas, né? Algumas dificuldades. Essa questão da luz é uma delas. O áudio também a gente pensou alguma coisa ali antecipadamente, mas esse tipo de gravação, principalmente documental, assim, muita coisa vem da hora, ele vem do sentimento mesmo. Eu tinha uma percepção em relação a esse espaço de uma forma diferente e dessa vez eu queria retratar ele o mais fiel possível para quem estivesse assistindo. E isso é um desafio muito grande, assim, tanto em termos de luz, quanto distorção de lente, proporção de tamanhos. Então, a grande preocupação foi essa, mas vai muito do feeling ali também. O Mário foi dirigindo a gente muito bem, a gente foi seguindo e deu super certo, assim. Sim, as imagens ficaram muito lindas, acho que o pessoal vai gostar. E agora, você também é arquiteto de formação, né? Eu queria saber um pouco como que esse seu outro lado contribuiu de alguma forma para contar essa história dentro da gruta, né? Você acha que seu olhar já tinha uma estética maior por causa da arquitetura? Ou você ficou maravilhado ali depois de voltar para a gruta como arquiteto, né? Como é que é isso? Acho que toda vez que você entrar na gruta, você vai ter um impacto, independente da frequência que você vá, a idade, mas sim, voltar como um arquiteto, assim, a gente tem um olhar diferente, assim, porque a gente tem essa, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter esse cuidado na percepção ali, e retratar isso aí, tanto no lado arquitetônico, né, quanto no lado audiovisual, foi um negócio muito legal, assim, pra mim. Foi algo que eu tive que prestar atenção pra tentar trazer isso pro público. O público se sentir imerso ali naquela amplitude, naquelas salas enormes, assim. Então, sim, teve um lado arquitetônico ali meu, teve um lado arquiteto que ele puxou um pouquinho, assim. E você teve algum salão favorito? Nossa. Porque o Mário contou pra gente, né, que o Peter Lund tinha um salão favorito, que era o último. Que eu acho que foi, inclusive, o que me deu coragem pra entrar na gruta, porque eu sou bastante claustrofóbica. Eu falei, não, se ele gostava desse salão, eu preciso ver com meus próprios olhos o que é. Teve algum que te impactou mais? Como é que foi isso? Então, teve. Eu fiquei em dúvida entre o quinto e o sétimo. Que o sétimo, se não me engano, era o último mesmo, era o maior de todos. Mas o quinto, ele tem uma beleza ali, apesar de a gente não ter conseguido ver na época que a gente estava lá, que ele tem umas piscinas que elas se formam dependendo da época do ano. E aí, quando eu entrei ali, aí vem o lado arquiteto, eu tento sempre olhar e imaginar com esse olhar, assim, do que aquele ambiente pode chegar ali no seu máximo, assim, de visual mesmo. E aí, imaginar que aquilo fica coberto de espelhos d'água e forma um reflexo, assim, absurdo, porque a gente não tem tanto vento, então a água provavelmente fica mais parada. É algo, assim, encantador mesmo, é algo mágico, assim. Então eu fico entre o quinto e o sétimo. O sétimo porque é algo muito grande, é um negócio grandioso mesmo. Quando você vê a escala humana perto das alturas e das dimensões do salão, é um negócio impressionante. Boas escolhas. Inclusive, isso que você falou é uma coisa interessante, né? Que para as pessoas que têm aflição, talvez não claustrofobia, mas aflição de espaços fechados, a gruta tem um pé direito muito alto, né? Assim, ela não é apertada. Então, acho que isso facilita para quem tiver curiosidade de ir. Acho que vale a pena, assim, né? O tour geralmente dura 1 hora, então acho que dá para enfrentar o medo, né? Sim, sim. São poucas as passagens mesmo assim, são passagens de 3, 4 segundos, assim. Sim. É um portalzinho que você entra e depois você já chega numa câmera muito grande. Então... Agora, Fabrício, eu sei também que a visita ao Museu Recordanças com o Brasinha te marcou muito e o local abriga um extenso e variado acervo que vai de bonecas às itens de bar e tudo ali conta uma história e tem um motivo pra estar ali. Não adianta tentar, viu? Porque o Brasinha não vende nada. Eu queria que você contasse pra gente um pouco do que mexeu tanto com você. E o Brasinha, assim, pra quem nunca foi a Cordesburgo ou pra quem tá pensando em ir, é com certeza uma pessoa que você vai conhecer por lá, porque ele é realmente uma referência ali na cidade, nessa contação de história. E aí eu queria entender o que te marcou nesse encontro que a gente teve com ele, que foi um encontro bem longo, né? Antes de começar, indo lá, gente, passe lá. Não fique só nesse de escutei falar sobre o Brasinha. Véi, bate um papo ali que seja de 30 minutos com ele. Mas do museu dele, cara, é difícil realmente puxar alguma coisa, assim, porque quando você entra, é uma mixagem de sentimentos, assim. Você tem... Eu via itens que eu usava quando eu era criança, coisas que a gente via, às vezes... num restaurante, desde garrafa antiga, por exemplo, da Coca-Cola. Então, de fato, você volta ali na sua infância. Então, você lembra de épocas da sua vida ali a cada sala que você entra. E, de fato, não adianta nem tentar barganhar com o Brasinha, que ele não vende mesmo. E depois que você conhece, você entende você até desiste de pedir ou de tentar comprar algo.
Porque você vê que aquele objeto ele tem que estar ali mesmo. Ele tem que estar ali para outras pessoas poderem reviver isso também. Ele tem um porquê de estar ali. E se ele fosse para você, ia ser assim, só mais um objeto. Ali ele tá alcançando mais pessoas e acho que é o meu pensamento, assim. Do nosso papo com o Brasinha, teve alguma história que te marcou, assim, em algum momento? Alguma fala dele? Nossa, tiveram várias. Acho que uma história que eu achei ela é bem corriqueira, assim, mas bem interessante, é a dos vaqueiros, da travessia dos vaqueiros, de quando Guimarães Rosa acompanhou os vaqueiros na travessia lá de mais ou menos 240 quilômetros, se eu não me engano, de uma fazenda a outra, e depois o Brasinha, ele conheceu os vaqueiros, ele conheceu um a um e conversou com eles. Então a gente tem duas visões, que é de Guimarães Rosa em relação a essa viagem, e do Brasinha, porque o Brasinha conheceu os vaqueiros, então teve um contato direto. E ele contando que Guimarães Rosa era um excelente ouvinte, e isso muda um pouco nossa percepção assim, em relação às histórias dele. E um fato bem engraçado e curioso foi a visão dos vaqueiros em relação a esse episódio, que foi... Os vaqueiros chegaram pro Brasil e falaram, nossa, a gente achou que a gente ia, assim, esganar o Guimarães, porque uma viagem que era pra fazer em uma semana, eles fizeram em 2 ou em 3, não sei. Então eles ficaram meio... Toda hora ele parava e perguntava alguma coisa, então... Ao mesmo tempo que isso, na época, foi, vamos dizer assim, chato para os vaqueiros, mudou um pouco a visão dos vaqueiros em relação à viagem. Ele ensinou a gente a ter uma sensibilidade maior. Então, o Brasinha contando isso é muito legal, assim, porque você vê a sensibilidade dos personagens ali daquela cidade. E você imaginar um vaqueiro naquela época, que é um trabalho braçal, já são pessoas mais rígidas, mais fechadas. Imagina você levar alguém que fica te perguntando o tempo inteiro. Então, é uma experiência muito louca, assim, de você tentar reviver, tentar pensar, assim, é uma história que me marcou, assim, que, como eu falei, ela é corriqueira, ela é uma história básica, nada demais, mas que tem, sim, sua beleza, assim, então... Não, e é muito legal, né, porque ele fala muito, o Brasinha é muito apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, e ele fala muito sobre o ser sertanejo, né, então é muito legal... que ele teve essa oportunidade de encontrar essas pessoas que conviveram ali com o Guimarães durante essa travessia, e ele é muito sensível, assim, eu particularmente sempre tive vontade de ler Guimarães Rosa, e quando eu saí de lá eu fiquei, meu Deus, eu quero comprar todos os livros, quero ler absolutamente tudo que tiver, assim. Você saiu meio assim também? Sim, ele te convenceu? Sim. Ele é o que você falou, o sertanejo, apesar deles ter aquela aparência de casca grossa e tal, por dentro eles são muito atentos a tudo. Então, isso, de fato, o Brasinha, ele vive a obra de Guimarães Rosa, ele fala disso, e aquilo é apaixonante. Você sai de lá, assim, encantado mesmo com as histórias e até mesmo com o nosso povo, assim, o povo mineiro, assim. Então, é bem legal. E desse amor pelo Guimarães Rosa, ele começou a fazer as plaquinhas, né, que são plaquinhas de metal que ele pinta com tintas coloridas, e ele escreve frases que fazem referência ali à obra de Guimarães Rosa, e é o único item que você consegue comprar no museu. Qual foi a frase que você levou? Você lembra? Lembro. A que eu peguei foi: quando não há nada acontecendo, há um milagre que não estamos vendo. E tipo assim, isso é... Quando eu li aquela plaquinha, eu falei, nossa... bate com o que eu acredito, bate com algumas coisas pessoais minhas, e de fato, essa frase você consegue interpretar ela de várias maneiras, desde descansar em qualquer situação de sua vida, enfim. Então você tem frases ali, plaquinhas, e cada cor ele pinta com várias cores diferentes, né, combinações de cores, então cada uma te dá uma sensação diferente. Então eu trouxe essa pra casa, que é algo que representa a gente, assim, representa lá em casa, enfim. Eu peguei em felicidade a questão de prefixo. Nossa. Essa foi a minha. Achei que tem tudo a ver comigo também. E o amor do Brasinha por Guimarães Rosa e pela obra, né, do autor é algo muito admirável e também muito forte. E aí ele presenteou a gente com uma longa conversa, uma reflexiva conversa também sobre a importância do autor. Aqui, por exemplo, tem uma palavra que as pessoas falam assim, isso é peta. É uma coisinha de nada, coisa que não vale nada. Não vão naquela festa não, que ele é peta. Então, o Guimarães foi pegando isso, trazendo para a literatura dele, sabe? Isso é um jeito que eu acho que é pegar uma literatura e fazer com que a humanidade entenda, as pessoas começam a procurar o entendimento através da palavra. Você sai lá do sul de Minas e fala, eu vou lá em Cosburgo, eu quero saber o que é peta. Ninguém me explica. Então a obra é isso, sabe? Claro, Guimarães Rosa, ele pesquisou, ele era um homem que não é qualquer... pessoa escreve lá, Deus é paciência, o contrário é o diabo. Você fala, poxa, é mesmo. Vai elaborar isso, é custoso.
Assim como o Brasil, a cidade também tem muito orgulho desse filho ilustre que é até hoje um dos maiores escritores brasileiros. Por todos os cantos a gente encontrava frases das obras dele. A gente foi até o Museu Casa Guimarães Rosa, exatamente onde o escritor viveu, e o coordenador do local, Ronaldo Alves de Oliveira, falou sobre a relação do espaço com a comunidade. O Museu Casa Guimarães Rosa, ele cumpre muito bem a sua função, tanto recebendo, né, os seus visitantes, principalmente os estudantes, e a relação que o museu tem com a comunidade. Então, ao longo do ano, a gente desenvolve, né, várias ações com as escolas, certo? Na própria Semana Rosiana, né, a abertura da Semana Rosiana, ela acontece, né, a Guarda União do Rosário de Maria, que vem e faz a apresentação, a gente faz, né, o hasteamento das bandeiras, as folias de reis. Agora, no final de ano, a gente monta o presépio, que era um costume da família do Guimarães Rosa, montar o presépio para receber as folias de reis. O próprio grupo de contadores de história Miguelim, que são jovens aqui da cidade. Então, o que tudo isso representa? É a inserção, né, a comunidade que ocupa deste espaço. Então, essa relação museu e comunidade. Então a comunidade ocupa e o Guimarães Rosa fala de tudo isso. Então você tem o quê? A literatura viva dentro do museu. Ô Fabrício, no momento em que a gente estava lá na casa, chegou um grupo de quase 90 adolescentes. Como que foi pra você esse momento? Você assume ali o que estava acontecendo no espaço durante a gravação ou você tenta contornar? Como é que foi isso? Não vou mentir. No primeiro momento, quando você vê aquele tanto de criança e adolescente chegando, o primeiro pensamento é desespero. Como é que eu vou fazer? Exato. Que nós estamos falando de áudio, de vídeo e adolescente a gente sabe. Eles falam alto, eles brincam muito, eles entram na frente, às vezes fazem gracinha. Mas ao mesmo tempo, depois desses primeiros 5 segundos ali de pensamento de desespero, você acaba... Porque é um negócio que você não tem como contornar. É algo que faz parte daquilo. Então, a gente soube lidar, assim, a gente até mostra em alguns casos. Claro que a gente tem a gente tem que ter um cuidado maior por serem crianças, né? Então, na hora de captar as imagens, mas é algo que faz parte daquele ambiente. Então, não tem como fugir muito disso. Então, quando a gente está gravando um documentário ou um vídeo mais documental, isso faz parte. Então, fugir disso é sair da realidade, é sair do real, ali, do verdadeiro. Então, a gente aprende a lidar, a gente lidou... Acho que super bem. Até me impressionou que as crianças elas souberam comportar também. Sim, eles respeitaram muito, exato, né? Foi bem legal. Não sei se na minha época seria tão assim, mas foi legal. Foi uma experiência massa, assim. Outro momento que a gente teve foi com a chave da capela, né? Que a gente pegou a chave da capela na casa de uma senhora que era vizinha da capela. Como é que foi esse momento pra você, assim? Que é isso, né? Do que a gente tava falando agora dos adolescentes, mas é a questão do inesperado. A gente foi pra lá achando que a gente não ia conseguir fazer essas imagens, né, da capela. E aí teve esse momento da passada da chave. Sim, foi um negócio bem... eu acho que é algo que acontece, assim, só numa cidade menor, numa cidade de interior, assim. Porque... Tenta imaginar você conseguir a chave de uma igreja ou uma capela que fosse numa cidade maior, numa cidade grande. A burocracia que não é. E lá não. Lá você vê a simplicidade até nesses pequenos atos, assim, esses pequenos acontecimentos. Então a gente foi, batemos palma na frente da casa da senhora. Eu acho que ela não estava lá, acho que quem atendeu a gente foi uma moça que trabalhava lá, né? Então foi um negócio muito assim, de como se tivesse um vizinho pedir, sei lá, pedir uma xícara de açúcar, a famosa frase, né? Então foi algo muito, muito íntimo, muito próximo, assim. E a cidade de Codesburgo, ela traz isso. Ela é todo mundo muito próximo, desde a mercearia que você vai. São esses acontecimentos também que dão alma, né, ali pro documentário, que é aquilo que a gente não tá esperando mesmo. Sim, não é aquele negócio que programamos, tivemos que pegar uma autorização, não. É algo que eles deram de coração e não tiveram problema nenhum, deixaram a chave com a gente. É algo bem na confiança ali, bem no... Inclusive, engraçado. Depois os adolescentes meio que seguiram a gente, entre aspas, né? Porque eles também foram visitar a capela e também continuaram respeitosos dentro da capela. Foi muito legal, era uma turma bacana. Agora, pra gente caminhar pro final, teve alguma coisa que te marcou, que você queria destacar, alguma história? Ou às vezes, né, igual você mencionou um pouco agora sobre essa sensação de Codesburgo, das pessoas, assim, como é que foi essa expedição pra você? Acho que se eu pudesse resumir talvez em uma palavra, mas a gente pode descrever mais um pouquinho, seria ressignificar. Porque, como eu falei, eu conhecia Codesburgo com um olhar, e aí voltar lá com esse, tanto olhar profissional quanto olhar de um adulto,
me trouxe outras sensações e outros significados ali para cada coisa que eu vi. Então, sim, a expedição ela deixa, de certa forma, um marco assim na gente. Como eu falei, essa questão da simplicidade, da sensibilidade ali do sertão, das pessoas sertanejas, assim, é algo que me marcou bastante. Revisitar esses lugares, assim, com outro olhar foi algo, assim, impressionante, assim. Então, acho que o que eu posso deixar pro pessoal é... A gente tem muita coisa legal aqui pertinho. Nós estamos falando de, sei lá, 2 horas de viagem. Sim. A gente tem muito ouro aqui, vamos dizer assim. Não no sentido literal, mas a gente tem muita coisa legal para visitar. Então, basta ter uma paciência, garimpar um pouquinho aqui que você vai... A gente tem muita coisa para conhecer, assim. Minas são terras fantásticas, assim. Sim. E cada lugarzinho que você vai, você tem uma especificidade ali que é fantástica, é apaixonante. Assim. Sim, e que bom que a gente pode explorar isso através do Instituto Trem, né? Para poder mostrar um pouco para as pessoas e gerar essa curiosidade. Fabrício, eu queria muito te agradecer por participar desse episódio com a gente aqui do podcast. Foi muito legal. Foi muito legal te ver trabalhando, assim, ver seu olhar atento e sua escuta. E como você subia drone muito rápido. A gente pensava em fazer uma imagem de drone, o Fabrício já tinha feito. Então, acho que foram imagens muito bonitas que vão contar muita história desse lugar que foi muito especial, né? Foi um prazer todo meu, Bia, toda a equipe Trem. Então, de parabéns mesmo pelo projeto. Como eu falei, é um projeto que revive algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo aqui no nosso canto. E é um projeto muito importante por conta disso. Então, parabéns pelo projeto, que venham outros. E bora explorar Minas. É isso. Esse foi mais um episódio contando um pouco dos bastidores das nossas expedições, das curiosidades e também dos causos. Para acompanhar os conteúdos completos, confira o nosso site trem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais @Instituto Trem em todas elas. Lembrando que Trem escreve com 2 Es. Dê 5 estrelas para esse episódio e fique ligado porque vem muito mais pela frente. Até o próximo! O Instituto Trem tem apoio da plataforma Semente, Kaoma e do Ministério Público de Minas Gerais.